vou fazer aquela mesma, como eu sempre faço. Vou dar uma lida na questão. Eu preciso definir alguns conceitos com vocês. Tá? Então, eu espero que vocês, de fato, tenham paciência. Tá? É rapidinho, mas são conceitos que são fundamentais. Tá beleza? Então, a questão de astronomia diz o seguinte. Avelius, 1611 a 1687, foi um astrônomo polonês, autor de um dos primeiros mapas detalhados sobre a Lua. Na gravura a seguir, podemos vê-lo observando a Lua com uma luneta que ele mesmo construiu. Aqui o astrônomo polonês Avelius. Aqui a gente percebe a luneta, tá ok? E na figura a questão, a gente destaca aqui, né? Está destacado aqui por uma letra A. Vamos ver o que é esse destaque aqui, né? Para a gente poder continuando a ler a questão. O transferidor em forma de setor circular, que a gente pode observar aqui, ó, tá? 1/4 de circunferência, com fio de prumo, marcado com a letra A, servia para medir o quê? Né? Essa é a pergunta da questão. Então, você tem aqui um astrônomo observando o céu, e aqui você tem um transferidor para que ele meça, através desse fio de prumo, tá? Uma grandeza. A pergunta da questão é, que grandeza é essa? Tá? Qual é essa grandeza? Então, ele dá aqui 5 opções para a gente poder escolher. Quais seriam essas grandezas aqui no caso? Essas grandezas seriam a altura do astro, a ascensão reta do astro, o ângulo horário do astro, o azimute do astro e, na letra E, a declinação do astro. Eu poderia, nesse momento aqui, né, não apostar, porque talvez eu esteja enganado, mas é muito provável que, de todos que estão, né, presentes aí na sala e online, eu acho que ninguém nunca ouviu falar em nenhuma dessas coisas aí, né? Em nenhum desses 5 nomes que estão aí. Então, por essa razão, eu gostaria de definir esses 5 nomes para vocês, e eu vou fazer isso bem rapidinho. Eu gostaria que vocês levantassem as dúvidas caso elas venham a aparecer, e vão aparecer. Então, antes de mais nada, eu gostaria de mostrar para vocês, tá? Acredito que já dá para todo mundo ver aí, né? Eu acabei de jogar aqui na tela um programinha, um aplicativo, um software de computador que todo mundo conhece. Esse aqui é o Google Earth, né? É o Google Earth e eu adoro brincar com ele. Então, todo mundo aqui está vendo o nosso mundo, né? O nosso planetinha Terra. Com ênfase aí, né? Todo mundo está vendo a América do Sul. Motivos óbvios. Pois é, eu poderia destacar aqui para a gente poder ver, né, alguma cidade, só para, sem motivo nenhum, tá? Sem escolha aparente nenhuma. Mas a gente podia pegar aqui, por exemplo, São João Evangelista, que está aqui, né? O que acontece? Para localizar uma cidade no mundo, os geógrafos criaram um sistema de referências que a gente chama de sistema de coordenadas. São as chamadas coordenadas geográficas, tá ok? Essas coordenadas geográficas eu vou ativar aqui agora para a gente poder enxergar, a gente percebe que estão aqui, ó, tá ok? Essas são as coordenadas geográficas que nos permitem identificar no planeta Terra qualquer lugar. Essas coordenadas geográficas, esse sistema de linhas que está aqui, elas são chamadas de meridianos e paralelos. Vocês já ouviram falar nisso? Então, nós temos aqui, né, um paralelo muito importante, que é aquele que serve de referência, né, para alguma das medidas que a gente faz em termos geográficos. Esse paralelo aqui, no caso, é o Equador. A partir do Equador da Terra, nós dividimos o nosso planeta em 2 hemisférios, o norte e o sul. Eu vou chegar lá, calma aí.
Então, nós temos aqui o hemisfério norte, temos aqui o hemisfério sul. O Brasil, obviamente, está localizado, sua maior parte, no hemisfério sul. Uma pequena parte no hemisfério norte. Então, se eu caminho, na minha perspectiva aqui, nessa figura que eu pus para vocês, se eu caminho aqui para cima, eu estou indo em direção ao norte. Se eu caminho do Equador para baixo, eu estou indo em direção ao sul. Esse caminhar para cima no norte e caminhar para baixo no sul nos dá as chamadas latitudes, né? São as latitudes da Terra. Calma, eu vou chegar lá. Existe na Terra também um meridiano muito especial, que é esse que está destacado aqui, ó. É o chamado meridiano de Greenwich, né? O meridiano de Greenwich é aquele a partir do qual nós dividimos a Terra também em duas partes. Se eu ando a partir do meridiano de Greenwich, aqui nessa imagem que eu estou apresentando para vocês, se eu andar para a direita, eu estarei invadindo aqui, né, a região oriente da Terra. Ou seja, nós estaremos caminhando para o lado leste da Terra. Se a partir do meridiano de Greenwich eu caminho para a esquerda, nós estamos indo para o lado oeste da Terra. Então, nós temos aqui, né, um sistema de coordenadas que é tirado dessa grade, dessas linhas imaginárias, dessas coordenadas geográficas, onde, se eu quiser saber onde está São João Evangelista, eu sei que ele está a tantos graus a sul do Equador e a tantos graus a oeste do meridiano de Greenwich. Conhecendo esses dois ângulos, essas duas medidas, eu consigo localizar, por exemplo, a cidade de São João Evangelista na superfície da Terra. Ok? Tá? E o que isso tem a ver com astronomia? O que os astrônomos antigos fizeram? Eles pegaram esse sistema de coordenadas e imaginaram ele indo para o céu. Ele explodiu para o céu. E aí, a partir desse momento, nós passamos a ter também no céu, tá ok? Um sistema de coordenadas similar a esse que eu estou apresentando aqui na Terra. Então, quando você olha o céu, as coordenadas que foram criadas aqui na Terra, nós aplicamos essas coordenadas no céu. E aí nós temos lá no céu uma linha que corresponde ao equador celeste, ou seja, uma linha que corresponde aos paralelos e linhas que correspondem aos meridianos. Ok? Então, aqui, para você localizar um astro no céu, nós fazemos da mesma forma que a gente faz aqui na Terra. A gente utiliza o sistema de coordenadas, determina um ângulo em relação a um dos paralelos, determina um ângulo em relação a um dos meridianos, e esse conjunto de ângulos nos dá, na Terra, a localização de uma cidade, no céu, a localização de uma estrela, ou de um astro qualquer. Tá ok? Agora, da mesma forma que aqui na Terra, a gente tem alguns pontos específicos e especiais. Na verdade, a gente não enxerga, não é isso, né? Quando a gente olha aqui da Terra, a gente não percebe nem que a gente está na Terra, mas a gente vê o céu. Então, eu vou dar uma expandida aqui para a gente enxergar aquilo que eu vejo aqui da Terra. Então, quando você está aqui na Terra, o que você vê no céu? Você vê os astros com um movimento aparente de leste para o oeste. Esses astros, eles parecem girar no céu em torno da Terra, embora a gente saiba que quem gira, na verdade, é a Terra. Mas se a gente olhar aqui da Terra, a gente imagina, a gente consegue perceber, a nossa percepção é que os astros giram. Então, quando eu quero olhar para um astro, eu preciso fazer o seguinte, né? Como os astros estão no céu, eu preciso de olhar acima do horizonte e para algum lado do céu para poder enxergar esse astro. Bom, pessoal, no céu existem as mesmas coordenadas que existem aqui na Terra. Então, nós temos no céu a existência de um polo norte, nós temos no céu a existência de um polo sul. O polo norte e o polo sul que existem no céu, a gente chama de polos celestes. Então, existe um norte celeste e um sul celeste. E existe também no céu um lado leste e um lado oeste. Tá ok?
Então, vejam bem, existe no céu um sistema de coordenadas idêntico ao aqui da Terra. Nós utilizamos esse sistema de coordenadas para encontrar um astro no céu. Agora, como é que a gente utiliza isso? Beleza. Eu vou colocar aqui mais uma imagenzinha que vocês vão seguir comigo. Então, isso aqui, imagina que isso aqui é você. Você está em cima do chão e aqui você tem o norte da Terra, o sul da Terra, o leste da Terra e o oeste da Terra, que estão projetados no céu. Vamos esquecer o leste e o oeste. Vou prestar atenção só no norte e no sul. O que acontece quando eu quero ver um astro no céu? Bom, para eu poder enxergar um astro no céu, eu tenho que olhar acima do horizonte. Então, eu tenho que levantar a minha cabeça. Tá? Então, se o meu astro estiver num ponto do céu, por exemplo, aqui, eu tenho que levantar meu olhar e direcionar meu olhar para esse astro. A quantidade que eu preciso levantar meu olhar para enxergar este astro, a gente chama isso aqui, ó, esse ângulo de elevação, a gente dá o nome a ele de altura do astro. Ok? Então, se você for aí fora, olhar para o céu e enxergar uma estrela, o tanto que você precisou de inclinar sua cabeça para cima para enxergar a estrela, nós chamamos de altura. Primeira definição. A altura de um astro é o ângulo que eu preciso elevar o meu olhar em relação ao horizonte para poder enxergá-lo. Tá ok? Agora, repare que eu estou pegando um astro aqui, ó, que ele está na direção do norte. Mas pode ser que meu astro não esteja no norte, pode ser que ele esteja ao leste. E aí, o que a gente faz? Na astronomia, nós temos também um ponto de referência. Por uma questão de convenção apenas, nós adotamos o ponto de referência como sendo o Polo Norte. Então, se eu tiver uma estrela a leste, o que eu vou ter que fazer? Eu vou identificar onde está o Polo Norte, vou ter que girar minha cabeça para o leste, depois levantar minha cabeça para enxergar a estrela. O tanto que essa estrela está afastada do norte, pego o Polo Norte, viro aqui em direção ao leste, esse ângulo aqui de 77 graus em relação ao norte, a gente chama esse ângulo de azimute. É o tanto que eu tenho que girar minha cabeça a partir do ponto cardial norte para poder enxergar o astro. Se eu girar minha cabeça no sentido do leste, esse ângulo é positivo. Se eu girar minha cabeça em sentido ao oeste, esse ângulo também é positivo. Porém, reparem que quando eu estou olhando para a direção oeste, o ângulo passa de 180 graus, uma vez que 180 graus corresponderia a um astro localizado no sul da Terra. Ok? Então, o tanto que eu preciso de afastar a minha cabeça, girar a minha cabeça a partir do norte, para poder enxergar um astro no céu, esse ângulo nós chamamos, então, de azimute. Aqui na figura eu estou mostrando para vocês dois ângulos. Um ângulo medido a partir do norte, que é o azimute, um ângulo medido a partir do horizonte, quer dizer, um ângulo medido a partir do chão, que é o tanto que você levanta a cabeça. Esse ângulo é a altura. Azimute, altura. Está claro isso? Muito bem. Então, vejam o seguinte, eu tenho aqui mais uma figurinha que mostra para a gente a Terra em torno do Sol. Aqui está o Sol, aqui está a Terra. Nós sabemos que a Terra gira em torno do Sol. Tá ok? Só que daqui da Terra, a gente não vê a Terra girando em torno do Sol. O que a gente vê? A gente vê, na verdade, o Sol girando em torno da Terra. Então está aqui o Sol. O Sol está girando em torno da Terra. A Terra está aqui no centro. Pessoal, no nosso sistema de coordenadas aqui da Terra, a gente sabe que nós temos uma linha chamada de equador.
O Equador divide a Terra, como eu disse, em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. O Equador é também aquela linha em que o Sol passa numa época do ano que nós chamamos de equinócio. É uma época em que a parte norte da Terra e a parte sul da Terra são igualmente iluminadas, por isso equinócio. Equi significa igual, iluminado igual em cima, norte, iluminado igual embaixo, sul. Agora, o que acontece? Durante o ano, o Sol não passa em cima do Equador. O Sol não gira, ele não fica... Toda vez que você sair da sala um dia e ver o Sol caminhando no céu, ele não está passando em cima do Equador. O Sol tem um caminho no céu que não bate com o Equador da Terra. Esse caminho no céu, essa linha alaranjada que está aparecendo aqui nessa figura, que eu estou destacando aqui com o mouse para vocês. Essa linha alaranjada, pessoal, ela é chamada de eclíptica. Eclíptica. E ela mostra o caminho, a trajetória do Sol no céu ao longo dos anos. Como a eclíptica está inclinada em relação ao Equador, existem duas épocas do ano em que a eclíptica e o Equador se encontram. Esse ponto de encontro aqui, ó, que a gente está vendo aqui assim, ele acontece em março. É justamente o dia do ano em que o Sol passa exatamente em cima do Equador. A eclíptica e o Equador coincidem. É quando acontece o equinócio, que para nós aqui do hemisfério sul é o equinócio de outono. Para o hemisfério norte é o equinócio de primavera. Acontece que as duas linhas também coincidem, elas se encontram no mês de setembro. Para ser mais exato, aproximadamente dia 21 de setembro, dia 21 de março. Aqui em setembro nós temos o encontro da eclíptica com o Equador celeste. Quando o Sol passa por esse ponto, ele está exatamente em cima do Equador. E aí nós temos de novo um equinócio. Só que para nós aqui no sul é o equinócio de primavera. E para quem está lá no norte é o equinócio de outono. Bom, o que os astrônomos fizeram? Eles pegaram esses pontos e transformaram esses pontos em um sistema de coordenadas para a observação do céu. Nesse sistema que eu mostrei primeiro, a gente toma o ponto cardial norte e o horizonte como referência. A partir do norte, eu tenho o azimute. A partir do horizonte, eu tenho a altura. Naquele outro sistema que eu estava apresentando, e vou voltar para ele aqui agora, tá? Esse aqui, nós temos o seguinte, nós não tomamos como referência o Polo Norte. Nós tomamos como referência esse ponto aqui, ó, que acontece no mês de março. Esse ponto aqui no mês de março, que é o ponto do equinócio, ele é chamado em astronomia com o nome de ponto vernal. Ele é o zero da astronomia. E a partir desse ponto, caminhando em cima do Equador, quando eu quero olhar para um corpo celeste, eu defino ângulos, tá ok? Eu utilizo o Equador celeste e esse ponto para definir ângulos. Bom, esses ângulos que a gente define fazem parte de um sistema de coordenadas que também utiliza as nossas linhas imaginárias aqui da Terra, lá no céu. Então, o ponto ao qual eu me referi aqui agora é esse que está aqui assim, ó. Esse aqui é o ponto vernal. Essa linha que está aqui assim é a eclíptica e essa linha que está aqui é o Equador. O encontro da eclíptica com o Equador gera o ponto vernal. Por que foi escolhido esse e não o de cá? Bom, é uma questão de convenção. Esse ponto aqui é aquele no qual o Sol está passando sobre a eclíptica e ele está indo do hemisfério sul celeste para o hemisfério norte celeste. Se eu giro a esfera celeste ao contrário, esse ponto aqui, ó, que também é o encontro da eclíptica com o Equador, o Sol está indo do hemisfério norte celeste para o hemisfério sul celeste.
Por convenção, eles decidiram escolher um desses pontos como sendo a referência, sendo zero para a astronomia. E nessa convenção foi escolhido, portanto, esse ponto aqui. Ó. Então, a partir daqui, eu defino um ângulo. Então, se eu quero olhar, por exemplo, para uma estrela que está aqui na constelação de Pégasus, esse pontinho brilhante aqui, ó, eu preciso sair desse ponto e andar em cima do Equador até chegar aqui. E quando eu chego no Equador, eu preciso levantar a minha visão até chegar na estrela. Ou seja, eu faço um movimento parecido com o sistema de coordenadas que eu mostrei anteriormente. Eu tenho que sair de um ponto, andar um pouco e levantar a cabeça. Só que, ao invés de eu tomar o Polo Norte como referência e tomar o horizonte como referência, a gente pega, na verdade, tá, o ponto vernal. Então, eu ando para cá, é um ângulo. Eu levanto a cabeça, é outro ângulo. Esse ângulo que eu ando em cima do Equador aqui, ó, esse ângulo que eu ando em cima do Equador, me afastando do ponto vernal, ele é chamado de ascensão reta. Ascensão reta, olha ele ali, ó. Toda vez que eu me afasto do Equador, tá? Que eu me afasto do ponto vernal andando em cima do Equador, eu tenho a ascensão reta. É um ângulo igualzinho o azimuth, só que ele é medido em horas, para ficar diferente um pouquinho, né? Porque senão ninguém aguenta. Então, a partir do momento que eu saio do ponto vernal, o zero da astronomia, caminho em cima do Equador celeste, e aí eu tenho a ascensão reta. Agora, se eu quero, por exemplo, enxergar uma estrela que está muito no hemisfério norte, por exemplo, essa estrela aqui de Perseu, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que andar na ascensão reta até ficar na direção dessa estrela. E repare que se eu só mexer com a ascensão reta, ou seja, se eu virar minha cabeça em cima do equador da Terra, afastando do ponto vernal, eu não estou olhando para a estrela que está cá em cima. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que direcionar meu olhar para esse ponto aqui para poder enxergar a estrela. Aí eu tenho uma outra coordenada, que é essa aqui, ó. Eu preciso de olhar para cima. Eu tenho que olhar para cima. Quando eu olho para cima, afastando-me do equador, eu tenho um outro ângulo. Esse outro ângulo aqui, ó, ele é chamado de declinação. Só que, como eu disse para vocês, ele toma como referência o equador celeste. A ascensão reta toma como referência o ponto vernal, o tanto que eu ando em cima do equador, me afastando do ponto vernal. Então, eu defini para vocês 4 grandezas. Tomando como referência o ponto vernal, eu tenho a ascensão reta, andando em cima do equador. Me afastando do equador celeste, eu tenho a declinação. A ascensão reta e a declinação são equivalentes aqui na Terra da longitude e da latitude. É como se isso aqui fosse a longitude e isso aqui fosse a latitude. Portanto, tem a latitude norte, tem a latitude sul. Norte, sul. Declinação norte, declinação sul. Declinação norte e sul. Por convenção, declinação ao norte positiva, declinação ao sul negativa. Tá ok? Então, olha, declinação, ascensão reta. No outro sistema de coordenadas, o tanto que eu levanto a cabeça não é declinação, é chamado de altura. O tanto que eu me afasto do norte é a azimuth. 4 coisas definidas. 4 coisas que foram citadas na questão. Altura, ascensão reta, azimuth, declinação. Agora, o que vem a ser um ângulo horário? O ângulo horário, eu vou definir aqui para vocês, ele é definido da seguinte maneira. Quando eu olho para o céu, existe um ponto no céu, tá? Que está sempre em cima da nossa cabeça. É aquele ponto mais alto do céu.
Esse ponto mais alto do céu, que fica cá no cucuroto da nossa cabeça, tá? Ele é chamado de desculpa, tá? Ele é chamado de zênite. Zênite. É isso mesmo, vocês entenderam? Zênite. Então, quando você está olhando para o céu, sai aí da sua casa e olha para cima, você vai ver um ponto mais alto, que está em cima de sua cabeça, ele é chamado de zênite. Se eu pego uma linha que sai lá do ponto cardeal norte, passa pelo zênite e vai até o ponto cardeal sul, essa linha define um meridiano especial da astronomia. Esse meridiano que sai do norte, vai para o sul, passando no zênite, e é um só, ele é chamado de meridiano local. Meridiano local. Bom, quando eu olho para um astro no céu, ok? Eu, às vezes, tenho que me afastar. Eu tenho que afastar a minha visão do meridiano local. Quando eu afasto a minha visão do meridiano local, eu também crio um ângulo. Só que, ao invés desse ângulo ser em relação ao norte, ele é em relação àquela linha imaginária que passa em cima da minha cabeça. E esse ângulo, tomado com referência no meridiano local, ele é chamado de ângulo horário. Nada que tem complicado. Altura. É o tanto que eu preciso de levantar a cabeça para olhar o astro em relação ao horizonte. Ascensão reta. É o ângulo que eu preciso me afastar do ponto vernal sobre o equador celeste para enxergar um astro. O ângulo horário é o tanto que eu tenho que me afastar do meridiano local para enxergar o astro. O azimute é o tanto que eu preciso girar minha cabeça em relação ao norte para poder enxergar o astro. E a declinação é o ângulo que eu elevo a minha cabeça em relação ao equador celeste para poder enxergar o astro. Agora eu queria que vocês me ajudassem aí a fixar a minha câmera. Ó, agora presta atenção em mim, tá ok? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, isto. É um pequeno telescópio. Tá aqui um telescópio, beleza? O que acontece? Esse telescópio, como o de Avélios, ele só faz dois movimentos. Um deles é esse aqui, ó. É girar aqui, ok? E o outro movimento, é claro, é esse aqui, ó. Ó. Tá ok? Ó. Agora, o que acontece? Infelizmente, eu vou ter que resolver a questão dando a resposta. Mas eu espero que vocês me desculpem por isso. É por aquele motivo que eu falei para vocês. Eu acho que a primeira vez que vocês ouviram falar em ascensão reta, azimute, declinação, tá? E altura, além de ângulo horário. Então, o que acontece? Como acontece com esse pequeno telescópio aqui, ele só faz esses dois movimentos, é o mesmo que acontece com a luneta de Avélios. Então, quando eu quero olhar o céu com esse pequeno telescópio, eu tenho que tomar uma referência. Qual que é a minha referência? Eu faço o seguinte, eu fixo esse telescópio na posição horizontal, apontando para um ponto que eu conheço. E aí, quando eu quero olhar o astro, o que eu faço? Eu vou e giro esse telescópio até o astro, e aí eu vou e levanto o telescópio para poder olhar para o astro. Ou seja, apontei ele para um ponto de referência, coloquei num ponto de referência. É isso que o Avélios fez. Jogou o telescópio num ponto de referência, girou para o lado que estava o astro e levantou esse telescópio para poder enxergar o astro. Aquele transferidor que está preso no telescópio do Avélios, ele mede exatamente a quantidade que o telescópio foi inclinado. Ele mede a inclinação do telescópio, tá ok? Ele só mede essa inclinação. Ou seja, ele só mede o tanto que você tem que levantar a sua cabeça para poder enxergar o astro.
Mas levantar a sua cabeça em relação ao quê? Olha, a observação ela sempre começa com o telescópio na horizontal. Quando o telescópio está na horizontal, ele está paralelo a uma coisa que nós conhecemos. Que coisa é essa? Essa coisa que nós conhecemos é justamente o chão. Ele está paralelo ao chão. Que observação idiota, hein, professor? É, mas ele está paralelo ao chão. E o chão, para nós, é aquilo que a gente chama de o nosso horizonte. Quando você olha para o sol se pondo, você está vendo a extensão daquele chão que está debaixo do nosso pé. Então você está vendo o sol se escondendo atrás do chão. Esse chão é o nosso horizonte. Então, quando eu deixo o telescópio nessa posição, ele está paralelo ao chão. Eu estou, sem querer, porém querendo, tomando como referência o horizonte. E aí, quando eu levanto o telescópio para ver o astro, eu estou fazendo uma elevação que é medida pelo transferidor que está lá no telescópio. Ele está medindo para mim o tanto que eu levantei a cabeça, o tanto que eu levantei, que eu inclinei o telescópio a partir do horizonte. Pessoal, esse ângulo que eu levanto a cabeça a partir do horizonte é só a elevação do telescópio, tomando como referência o horizonte. Bom, embora eu tenha definido isso aí rapidamente, não dá para memorizar isso no tapa. Esse ângulo é justamente a altura. Ele é a altura. Ele é a altura do astro. Toda vez que você estiver olhando no horizonte, levantou a cabeça para olhar um astro, você está mexendo com a altura. Até porque, mas eu arriscaria passar com 100 em física, quem me aprontasse no céu onde fica o ponto vernal. É difícil para boné, viu, cara? É difícil para boné. Só com prática, com um pouquinho de prática de olhar no céu, que a gente vai conseguir identificar esse ponto. E ainda assim a gente gagueja para falar sobre ele. Agora, o horizonte não. O horizonte, você olhou aí para frente do prédio 1, você vê o horizonte. Levantou a cabeça, você tem, então, a altura do astro. Então, pessoal, desculpem por resolver a questão dando a resposta. É uma questão que, a partir de agora, vocês terão condições de resolver, tá? Então, esse transferidor mede a letra a altura do astro em relação ao horizonte. Tá ok?